No Giro Azul desta segunda-feira, Yamaha vai ao pódio mais uma vez nos Estados Unidos e dá um grande passo para conquistar o título mundial de MotoGP. Mesmo com contratempos, Yamaha segue firme no comando no Mundial de Superbike. Com dobradinha na Alemanha, Yamaha dispara na liderança no Mundial de Motocross 250 e a Yamaha vence 7 das 8 categorias do Brasileiro de Motocross e abre vantagem no campeonato. Estamos na página da Yamaha Racing Brasil na internet, aba Giro Azul, e também no YouTube. Deixe o seu curtir, seu positivo, seu gostei, seu joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações e alinhe no grid do Giro Azul. Começando o episódio de hoje falando das corridas da MotoGP no Circuito das Américas, em Austin, no Texas, onde tivemos uma pista muito boa, mas muito mal conservada, cheia de rachaduras no asfalto, ondulações, obrigando os pilotos a fazerem um ajuste mais macio na suspensão para absorver as imperfeições do asfalto e também, muitas vezes, não usar a trajetória ideal, porque lá estava cheio de solavanco, e é de difícil solução esse problema, porque a pista foi construída em cima de um subsolo de argila e com as acelerações, as disputas de carros e motos, as imperfeições foram aumentando e não há investimento para refazer uma pista de 5,5 km e 20 curvas com a maior reta do calendário, uma reta de 1.200 metros, mas tivemos corridas, o show continuou e na categoria principal, a MotoGP, a vitória ficou com o espanhol Marc Marquez, que está fora da briga pelo título. Isso é prioritário nessa altura da temporada e os companheiros do Marc Marquez na primeira fila, o Pole, Pecco Bagnaia e o terceiro colocado, Fábio Quartararo, líder do campeonato, com 48 pontos de vantagem, piloto da Monster Energy e Yamaha MotoGP, soube mais uma vez tirar máximo proveito da situação dos seus 48 pontos de frente, andando sempre muito bem, aproveitando as 20 curvas para se destacar e manter os rivais mais para trás, os rivais na briga pelo título, chefiados pelo Pecco Bagnaia, que teve a ajuda de todos os outros pilotos da marca que facilitaram a progressão do Bagnaia, que não começou bem, mas veio avançando até chegar no Quartararo, mas em momento algum ameaçou a segunda colocação do Quartararo, que se defendia muito bem no primeiro e quarto setores e ganhou a segunda colocação com sabor de vitória, porque deixou o Bagnaia em terceiro, os três foram para a tribuna de honra, o Marquez, o Quartararo e o Bagnaia, mas a vantagem do Quartararo sobre o Bagnaia passou de 48 para 52 pontos, que são mais de 2 corridas de frente, com 3 corridas pela frente, que serão 2 no final do domingo da próxima etapa, no dia 24, em Misano. Então, para o Quartararo garantir o título máximo do motociclismo mundial por antecipação, basta para ele chegar na frente do Bagnaia ou, a partir da 5ª posição, ceder uma posição para o Bagnaia, chegar imediatamente atrás do italiano, que corre em casa, porque a vantagem do quinto, a pontuação do quinto ao 15º, ela decresce um ponto a cada colocação e a partir daí, são 52 pontos, ele cedendo um ponto, ficariam 51, ainda título garantido para o Fábio Quartararo, que em 15 corridas chegou na frente do Bagnaia em 11, quer dizer, situação muito bem encaminhada para ele. Nas classes de acesso, os líderes não tiveram o mesmo desempenho do Quartararo, do francês da Yamaha, e o Remy Gardner, do australiano, que liderava com 34 pontos de frente na Moto2, foi ao chão sozinho, e o principal rival, o Raul Fernandes, venceu e reduziu a liderança do australiano para ele para 9 pontos em 75 pela frente, campeonato totalmente aberto na classe intermediária. Na Moto3 também o líder foi ao chão, Pedro Acosta, foi a corrida mais preocupante do fim de semana, porque foi em 2 fases. Na primeira fase houve uma interrupção na 7ª volta por conta de um acidente do Filip Salak, piloto da República Tcheca, que foi para o hospital de helicóptero, mas felizmente está bem, bateu com a cabeça, passou a noite em observação, mas já foi liberado. Aí a corrida relargou para mais 5 voltas e nessa segunda largada, o Izan Guevara, que estava liderando a corrida, o piloto de 17 anos, que foi campeão mundial júnior no ano passado, está fazendo a sua primeira temporada, tinha ali uma chance de subir ao pódio pela primeira vez, mas aí a moto dele apresentou um problema técnico e ele abandonou a prova, mas pouco depois, na reta, o Deniz Öncü, piloto da Turquia, mudou a linha dele na maior reta do campeonato, onde as 250 andam de mão no fundo, uma do lado da outra, e nessa que ele mudou a linha, foi atingido pela moto do Jeremy Alcoba, que caiu no chão, e 2 pilotos que vinham logo atrás, entre muitos, não conseguiram evitar e acertaram
a moto do Alcoba. Um deles foi o André Amin, o piloto italiano, e o outro foi o Pedro Acosta, o espanhol, que lidera o campeonato. O Acosta também não pontuou, a corrida foi novamente suspensa, e aí aconteceu uma situação que, de certa forma, aliviou a grande tensão do acidente assustador na reta, que foi a situação do Guevara, né? Que quando viu a moto não funcionar, recolheu para o boxe muito aborrecido, entrou no boxe chutando tudo, chutou cavalete, chutou, deu tapa na parede, deitou no chão, esperneou, parecia a Dona Bela da escolinha do professor Raimundo, né? Na primeira fase da saudosa Zezé Macedo, esperneou, deitou no chão, saiu todo mundo da frente dele, saiu dando bancada na parede, foi lá para trás e foi chamado de volta, porque, como foi cancelada a segunda parte da corrida, prevaleceu o resultado da primeira parte e ele estava liderando quando a prova foi interrompida. Então ele, de uma decepção extrema, dando piti, ficou aí exaltante, né? Ficou muito feliz porque foi ao pódio pela primeira vez e foi ao topo do pódio numa situação insólita, mas que felizmente terminou bem. Ninguém se machucou seriamente, mas poderia ter sido um acidente foi um acidente muito grave e os anjos da guarda de vários pilotos funcionaram bastante bem. E agora temos essa próxima etapa, Grande Prêmio de Misano 2 na Itália, onde os títulos, especialmente o título na classe principal, pode ser conquistado pelo francês Fábio Quartararo com apenas 22 anos de idade. Mas não foi só lá na América, no continente americano, que houve muita emoção, porque tivemos também o Grande Prêmio de Portugal de Superbike, 11ª e antepenúltima etapa do calendário, e a corrida foram 3 corridas, né? No Mundial de Superbike são 3 corridas a cada fim de semana. Na corrida de sábado, o Toprak Rasgatiolo da Pata Yamaha Whitbricks, que desembarcou em Portugal com uma vantagem muito boa de 20 pontos sobre o ex-campeão Jonathan Rea da Irlanda do Norte, venceu de novo e o Rea foi para o chão, não pontuou, aí a vantagem abriu para 45 pontos. Aí no domingo tem 2 corridas, a corrida da Superpole, que paga menos pontos e define a ordem de largada para a corrida 2, que é a principal, e nessa corrida, mais uma vez, o Rea foi para o chão, o Toprak, estava chovendo, o Toprak não gosta muito de chuva, ele chegou na 6ª colocação, como a pontuação é menor, abriu mais 4 pontos, levando a vantagem para 49 pontos. Só que na corrida 2, ele estava liderando, o Toprak estava liderando, quando teve um problema técnico, o paralama dianteiro da moto dele se desprendeu, pegou na roda dianteira, bloqueou a roda dianteira e ele foi para o chão, não tinha como evitar o acidente. O acidente está sendo exaustivamente investigado, não só pela equipe, mas também pelos engenheiros da Yamaha, para descobrir a causa e principalmente para que isso não volte a acontecer. Já temos corrida no próximo fim de semana e vai ser a primeira também fora da Europa para o Mundial de Superbike em San Juan de Vilicum, na Argentina. Pô, tomara que a gente pudesse ir, né? A Argentina é aqui perto. Quem está aí no Cone Sul, chega lá, pistaço em San Juan, mais uma etapa, a penúltima do Mundial de Superbike 2021, onde na corrida que tivemos em Portugal, na classe intermediária Super Sport, passeio mais uma vez da Yamaha, né? Com Júlio Cluzel, o francês que vem se recuperando de um acidente no Grande Prêmio da França, vencendo novamente, voltando ao topo do pódio, né? Se redimindo, ele não vencia desde 2019, e na segunda corrida, vitória do sul-africano Steve Odendaal, vice-líder do campeonato, mas o líder Dominique Jagerter riu por último, porque foi ao pódio nas 2 corridas e aumentou a vantagem dele para 54 pontos, com 4 corridas pela frente, mas é uma vantagem muito administrável. O Dominique está em grande fase, a maioria das corridas ele superou o Odendaal e companhia, então tem boa chance de chegar ao título mundial, que foi definido já na Super Sport 300 em Portugal, em Portimão, a favor do espanhol Adrian Huertas, e os nossos pilotos brasileiros andaram muito bem. Cheguei a olhar, cheguei a ver, eu assisti todas as corridas, né? Cheguei a ver o Tom Kawakami liderando e o Macon em quarto. No final, eles recuaram, ficaram fora do pódio. O Tom Kawakami chegou na 12ª posição e o Macon Kawakami foi o 8º colocado, né? Deixa eu dar uma olhada aqui para confirmar. O Macon em 8º e o Tom em 13º. Colocações finais deles no campeonato, mas a equipe, especialmente a equipe brasileira dos irmãos Kawakami, a equipe AD78 Team Brasil, foi a 3ª colocada no Mundial por equipes e primeira equipe da Yamaha. Então, um resultado muito honroso, assim como honroso foi o resultado do Macon Kawakami na corrida pela soma das voltas mais rápidas, que é uma outra premiação em separado, e ele ficou em 2º nessa classificação.
resultados muito bons para os brasileiros na etapa final do Mundial de Super Esporte 300 e agora também mudando mais uma vez de país, a gente vai para a Alemanha, onde tivemos mais uma etapa do Campeonato Mundial de Motocross, onde na classe MX2 para motos 250 tivemos dobradinha e Yamaha, né, com o Maxime Renaux e o Iago Gertz. O Renaux fez pódio na primeira bateria, na segunda bateria ele foi promovido porque o compatriota dele, o Tom Vialli, campeão do ano passado, fez um salto sob bandeira amarela. Isso é penalizado, você tem que ceder posições, e com isso o Renaux ganhou mais uma e abriu colossais mais de 80 pontos, 82 pontos de vantagem no campeonato, uma vantagem muito grande. Faltam ainda muitas etapas para o Mundial de Motocross, que só termina no final de novembro, mas o Maxime Renaux está em grande fase e tem aí a vantagem nessa categoria, a MX2. Tivemos também motocross aqui no Brasil, motocross do bom, segunda etapa do campeonato em Fagundes Varela, Rio Grande do Sul. Fim de semana chuvoso, pista enlameada, mas para a Yamaha não tem tempo ruim, né? Chova ou faça sol, a Yamaha vai muito bem. Para as motos azuis, o céu está sempre azul. E foram 7 vitórias da Yamaha em 8 categorias em disputa no Brasileiro de Motocross. A Yamaha venceu na MX1 450 com o Fábio Santos, outra vitória do Fábio Santos. Venceu na MX2 novamente com o Lucas Duncan. Venceu na MX2 Júnior, que é para pilotos até 17 anos, com o Guilherme Bresolin. Venceu na MX3, que é para pilotos acima de 30 anos, com o Roosevelt Assunção. Venceu na MX4 para pilotos acima de 40 anos, com o Marcold Brestold. E venceu na MX5 para pilotos acima de 50 anos, com o Alessandro Martins. E venceu na MXF, a categoria feminina, com a Mayara Basso. Portanto, vou te dizer uma coisa, não importa o país, não importa a cilindrada, não importa a idade, não importa o sexo, é a Yamaha em ação, sempre no pódio e acelerando o nosso coração. Giro azul.